e que a vela, como símbolo de iluminação, possa não apenas direcionar nossos caminhos, mas também auxiliar nos caminhos daqueles que necessitam da luz. Que assim seja. Hoje o texto chama-se Ação, do livro A Rosa e o Espinho, do Nicanor, psicografado pela América Paulielo Marx. Vou começar a ler, tá? Ação. Jesus não veio para a contemplação. Ninguém amou a humanidade com mais dedicação e espiritualidade. No entanto, sua vibração de amor, ele a verteu inteiramente em atos de benefício ao próximo. De que valeria rompermos com os padrões antigos do egoísmo em relação às coisas materiais e continuarmos a nos refugiar nos interesses pessoais com relação ao que é eterno? Buscarmos entender a espiritualidade, amá-la e desejar nos entregarmos a ela exige um permanente desligamento de padrões inferiores de ação. O homem encarnado, que já sentiu sua condição de espírito em provação, deseja testemunhar amor ao bem, mas geralmente ainda está demasiadamente ligado ao próprio bem, entre aspas. Já sabe desejar renovação espiritual, sem, no entanto, saber pagar integralmente o tributo necessário. Na realidade, não sente ainda que não existe fronteira entre o próprio bem, entre aspas, e o bem de todos. Que o primeiro é limitativo, sendo que no segundo está incluído o seu benefício, sem exclusão de ninguém. Concebemos facilmente um plano, de acordo com os desejos pessoais, para a nossa evolução. Esquecemos de que o plano individual, frequentemente, perde em grandeza e não se enquadra, por isso, no planejamento geral. Desindividualizar-se é o meio de crescer em amplitude espiritual. Buscando o próprio desenvolvimento espiritual, o primeiro passo será esquecer as conveniências pessoais. A humanidade, recém-liberta dos grilhões das imposições descabidas do semelhante sobre o semelhante, embriaga-se de liberdade e esquece que constitui um conjunto de peças, as quais só serão suficientes quando perfeitamente ajustadas umas às outras. Numa reação característica do seu estágio evolutivo, concentra-se sobre si mesmo, ignorando ainda o mecanismo geral. Mais do que nunca, aqueles que compreendem a existência de um planejamento global precisam abrir mão de seus interesses pessoais e ampliar o raio de ação. Os espiritualistas, antes de procurarem em sua fé uma consolação e amparo, precisam transformar-se em instrumentos dessa consolação e amparo. Receberão na medida que derem. A lei não é avara, mas é a lei. Recebe quem dá. Não porque a lei cobre o que proporciona, mas porque cada qual recebe na proporção em que se torna instrumento dela.
não vos inquieteis, pois pelo que recebeis ou não. A vossa ação decidirá sobre o vosso suprimento. É da lei que assim seja. Não vos preocupem os recursos de que necessitais. Quando o vosso esforço fizer jus, o Senhor se incumbirá de amparar-lhe a continuidade. A fé é o combustível que desloca o espírito em direção ao próprio reabastecimento. Na estrada evolutiva, os postos de renovação estão distribuídos de tal forma que o servo fiel não estará nunca ao desamparo. É da lei que o bem seja sustentado pelas forças superiores. Não temais quando a caminhada vos parecer solitária e inútil. O Senhor vela por todos os seus filhos. O reabastecimento pode parecer que tarda, mas será suficiente para garantir a continuidade da jornada. Sejamos tranquilos. O Senhor nos perdoa as vacilações, compreende-as como prova de nossa pequenez. Mas, se perseverarmos, Ele não nos faltará. Esse texto ele é bem direto, bem forte, né? É um dos mais desse livro aqui do Nicanor, ele é um dos mais de todos que eu li até agora. Alguns eu já esqueci também. Ele é um dos mais diretos e mais incentivadores da ação. E aqui eu acho que ele não é... A ação não prescinde da contemplação, né? Quando ele fala que Jesus não veio para a contemplação, eu acho que ele traz aqui que não veio somente para a contemplação, né? A contemplação era parte do processo de ação de Jesus. Ele contemplava, orava, mas também agia como forma de colocar em prática os preceitos que ele trazia, que ele pregava. De ser um exemplo daquilo que ele pregava, de não ser contraditório com aquilo que ele levava não só nas suas pregações, mas também aos seus apóstolos. E coisas que me chamaram a atenção aqui foi esse tema da individualização, né, da desindividualização. Me remete muito à questão que a gente, acho que a Alessandra até falou no último sábado, da árvore da vida. Que o nosso abandono da árvore da vida, a nossa saída da árvore da vida nos levou a esse processo de individualização ao longo de toda a história da nossa humanidade. A gente se desviou, se separou do todo, se separou do coletivo e se individualizou ao máximo, né? Ao longo dos períodos todos da história da humanidade, a gente foi se individualizando e se afastando da energia da árvore da vida, em busca da árvore da razão, em busca da individualização. E eu acho que a gente atingiu, nos últimos tempos, o ápice dessa individualização, o ápice dessa, quase que da negação do todo pela individualização. E os sinais agora são bastante fortes para que a gente volte ao coletivo, né? Volte a entender o coletivo como necessariamente como um processo necessário de felicidade individual. Não é possível ser feliz individualmente, e ele fala bem aqui com bastante ênfase, né? Não é possível ser feliz sem que o coletivo também seja feliz, né?
E o Thich Nhat Hanh fala exatamente a mesma coisa, né, no conceito que ele traz de interser, né, que ele fala muito desse interser, né, ele fala que é impossível ser, enquanto houver pessoas infelizes no mundo, é impossível que nós também sejamos felizes. Não só pessoas, né, enquanto houver sofrimento entre seres vivos no mundo, é bastante difícil que a gente seja também feliz como indivíduos, porque a realização da plenitude individual se dá muito através do autoconhecimento, né, do autoaprimoramento, mas sendo instrumentos do bem coletivo, né? E ele lá na frente fala também que não basta que nós busquemos o amparo e a consolação para que nós possamos atingir e conseguirmos esse amparo e essa consolação, é preciso que nós sejamos instrumentos deste mesmo amparo e dessa mesma consolação, ou seja, consolando aqueles que estão ao nosso lado, consolando o próximo, consolando o coletivo, a gente atinge a consolação e o amparo individual. Porque olhando para o próximo, olhando para aquele que das mais variadas formas sofre e necessita de amparo, a gente se vê e identifica as nossas próprias mazelas, identifica os nossos próprios sofrimentos. E quando cada um de nós se conecta com o próximo no seu sofrimento e nas suas mazelas, a gente compreende as próprias, né? E não condena as do próximo. Entende as do próximo porque a gente se espelha naquilo que vê. E eu acho muito interessante essa também colocação que ele faz cada qual recebe na proporção de que se torna instrumento da lei. Outro dia a gente sempre lembra, eu lembro sempre bastante disso, acho que a Mariana também lembra de uma das palestras daquela médica da antroposofia, a doutora Ana Paula Cury, que ela fala que o mundo nos convida a trabalho, que nós sejamos pagos pelo trabalho na medida em que nós sejamos compensados pelo nosso trabalho, na medida em que nós beneficiarmos o próximo com esse trabalho. Na medida em que a nossa ação for útil para o próximo, útil para a sociedade, útil para o universo, a gente vai ser pago através disso. Então acho que esse é o fim do trabalho, né? Do trabalho como engrandecimento do ser humano, né? Na medida em que a gente leva para a humanidade o benefício com as ferramentas que nós possuímos, é justo que sejamos pagos na mesma medida por isso. E os recursos para esse trabalho não faltarão na medida em que a gente perseverar. Então, a Ju até colocou a parábola dos talentos aí. Eu até estava lendo um texto dos talentos há pouco tempo, que um dos servos ficou com um único talento e não fez nada com aquele talento. Então, na medida que você recebe, ainda que seja um pequeno talento, né, um pequeno óvulo, né, uma pequena moeda, se você faz com que ele prolifere, que ele se multiplique através do trabalho, sem medo, e sem medo, na medida em que você não tem o orgulho do medo de falhar, né? O medo não como um medo emocional, mas o medo como forma de não intencionalmente esconder o orgulho do erro. Na medida em que a gente consegue
levar, tentar, ainda que errando, progredir os nossos talentos, progredir cada uma das nossas moedas e investi-las no coletivo, o suprimento não vai faltar, os talentos vão aparecer, né? Cada uma das moedinhas vai prosperar de todas as formas possíveis, né? Eu acho que é isso, assim, esse texto é bastante direto, né? Ele tem muitas reflexões, mas ele é muito prático, né? Ele é muito direto no seu recado, né, para a humanidade, né? Que eu acho que esse é o momento de olharmos o bem coletivo como uma forma de beneficiarmos a nós próprios também, a não enxergarmos o bem próprio como separado do bem coletivo, não enxergarmos a felicidade individual como separada da felicidade geral. E ele fala, tem umas frases aqui que tem um duplo sentido para mim que são bastante interessantes, quando ele fala de que valeria rompermos com os padrões antigos do egoísmo em relação às coisas materiais e continuarmos a nos refugiar nos interesses pessoais com relação ao que é eterno. Depois ele vai lá e fala: o homem encarnado, que já sentiu sua condição de espírito em provação, deseja testemunhar o amor ao bem, mas geralmente ainda está demasiadamente ligado ao próprio bem, entre aspas. Eu acho que esse próprio bem tem duas significações, né? Ele tem a significação do bem individualista, ou seja, ainda estou ligado ao meu próprio bem, e assim como eu estou ligado ao meu próprio bem, eu posso também me ligar demais a formas de fazer o bem. Então, quando eu me ligo demais a formas de fazer o bem, muito específicas, com as quais com as quais eu impeço que outras formas de fazer o bem também possam entrar na minha vida, eu passo a não progredir no bem, a não ir além no bem. A mesma coisa com relação ao que é eterno. Se eu deixo de acreditar que as múltiplas formas de atingir o eterno, de nos conectarmos com o eterno, são válidas, ou que só a minha é a mais apropriada, eu deixo de cumprir com a lei, exatamente com a lei do amor eterno. Então, eu acho que eu não sei se é isso que ele quis dizer aqui, mas me parece que tem uma boa entrada para essa interpretação também, porque elas são formas de também fazer com que a gente se distancie do caminho da integração ao coletivo. Se eu me aferro demais a maneiras específicas de fazer o bem, eu faço com que essa energia não circule, né? Com que esse ti não circule nos meus meridianos todos, e eu fico meio que entupido de energia, né? Eu deixo de circular a energia, que pode vir através de múltiplas formas. Ela pode vir através do trabalho na Umbanda, no trabalho no Espiritismo, no trabalho no Cristianismo, no trabalho na Rosa Cruz, no trabalho, seja ele em qualquer filosofia ou em qualquer trabalho, na medicina, na psicologia. De todas as formas a gente consegue, ou até no nosso trabalho mesmo, que a gente está lá todo dia, envolto com os nossos perrengues, a gente pode usar esses trabalhos, usar as nossas relações, os nossos momentos diários, ainda que estejamos acabrunhados, estejamos entristecidos, estejamos ocupados, né? Que a gente sempre fala que um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto faz com que a energia do amor coletivo, do amor universal circule, sem que a gente se aferre especificamente a um momento específico, a um ritual específico, num dia específico e de uma forma específica. Desde que haja ação, desde que a gente haja
em harmonia com a energia universal, né, com a luz universal, a gente atinge o objetivo da vida. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Eu agradeço se vocês tiverem também os pensamentos de vocês, o que o coração quiser falar, as experiências. Eu sei que Então, todo mundo tem. não, imagina, a gente contribui. Mas eu acho que foi bem completo, assim, todas as reflexões que você trouxe. Acho que agora são mais, assim, são reforços de tudo que você já falou, né? Porque eu acho que você realmente passou por todos os pontos. Mas é interessante quando a gente olha, porque, assim, no fundo, a premissa, né, a pedra filosofal do Espiritismo como filosofia, porque o Espiritismo nunca, né, como religião, é fora da caridade não a salvação. E aí a caridade, ela não olha, né? Então é muito do que o Johnny fala, assim, fazer o bem sem olhar a quem, mas é fora da caridade não a salvação. Uhum. Então, e quando a gente fala caridade, parece sempre algo de nós para alguém, né? Mas é sempre de alguém para nós. Porque toda vez que alguém tá junto de você, você pode fazer algo para alguém, ela tá sempre lhe concedendo um presente, né? O presente daquele momento para que você possa atender o chamado da sua alma, né? Eu acho que essa é uma grande verdade, né? Então, naquele momento, aquela pessoa está sendo um instrumento para que a sua alma atenda o chamado dela em relação ao princípio da vida, né? Ao fluido central, a força central da vida. Acho que isso também me veio Uhum. muito forte. Esse texto também ele me traz muito essa coisa do hoje, né? Então, muitas vezes a gente sempre fala assim, amanhã, então quando eu tiver, então amanhã, quando eu puder, então amanhã, quando me der, ou amanhã, quando eu tiver lido aquele livro, ou quando eu tiver passado por aquela situação, ou porque, né, assim, tem sempre uma certa postergação, né? Assim, então quando, né? Então, quando eu estiver bem, ou quando eu não estiver com dor, ou quando eu não tiver. E aí ele traz muito isso que no final, assim, você só faz o percurso andando nele, né? Não tem muito, assim, né? Se você fica sempre nessa coisa do amanhã, né? E Emmanuel sempre fala muito isso, né? Então, o amanhã ele é como um grande deserto que se chama nunca, né? Você vai para um lugar onde você nunca vai realizar nada. Então, ele tem muito esse chamado de que você pode fazer e contribuir, e pode ser, e pode dar e receber com tudo que você é hoje, com todas as possibilidades e força do teu ser hoje. Porque tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tem sempre uma oportunidade para conversar com alguém, né? Para se colocar no lugar de outra pessoa, para ajudar, para construir, para contribuir, né? Isso, tudo que você tem muito, né? Tem muito a construir, tem muito a contribuir, tem muito a poder ajudar o próximo, né? A gente e pode ser de muitas formas, né? Muitas vezes é com um abraço, é com um sorriso, mas muitas vezes é com o nosso tempo, né? E o tempo é uma coisa, é o nosso único bem mais precioso que quando a gente cede para uma pessoa, eu acho que é a máxima caridade que a gente está fazendo, porque ele é a nossa escolha, né? A nossa escolha de vida. E quando você faz isso, você está fazendo, acho que, a máxima caridade. E a única coisa que você precisa de verdade para poder fazer, para tomar as ações, é ter essa iniciativa de doar o único bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Porque o resto todo, se aquela oportunidade está ali, né, você tem condições de realizá-la, né? Então, como a gente brinca de vez em quando, né? O acaso dá muito trabalho do outro lado para acontecer, né? Então, se aquele acaso surgiu ali na tua vida naquele momento, então pera, não foi tão simples assim. Você tem a possibilidade de fazer, você tem todos os recursos para fazer da melhor forma possível. Acho que tem um pouco também essa leitura complementar. Mas eu realmente acho que você passou por todos os pontos assim sobre a ação. Perfeito, acho que realmente. Concordo plenamente. Eu queria, eu não sei se vocês já falaram, tá? Você não estava aqui, você não estava. Que às vezes a gente fica mais ou menos, né?
Mas eu acho que a beleza do trabalho, né? Muitas vezes na minha jornada eu achava que era o trabalho para o outro mesmo, né? E muitas vezes o trabalho traz para mim, assim, toda a nossa própria necessidade de desenvolvimento. Então, o trabalho, seja ele onde for, está trabalhando questões emocionais, questões físicas, questões psíquicas, questões espirituais, de nós mesmos, independentemente de quem está do lado e se as pessoas vão realmente se beneficiar exatamente daquele pedaço do trabalho que nós estamos fazendo. Então, isso para mim, acho que é uma coisa bem, é um aprendizado mais recente e acho que ele é muito rico, porque a todo momento nós estamos lidando com as nossas emoções, com as nossas reações, com os nossos condicionamentos, com oportunidades de sermos egoístas ou altruístas, com oportunidade de sermos éticos ou não, com oportunidade de nos posicionarmos ou não, com oportunidade de sermos verdadeiros em relação à nossa alma, ao que nós viemos trazer. Eu acho que em todos os lugares tem essa oportunidade de exercício do próprio desenvolvimento. Claro que dentro, né, no próprio texto diz, né, a oportunidade de também não ficar autocentrado somente nisso. Mas, ao mesmo tempo, me parece que só através do autodesenvolvimento é que é possível, de alguma forma, tocar o outro e poder inspirar ou ajudar. É só através do autodesenvolvimento, né? Então, essa parte do trabalho realmente é uma grande oportunidade de nós aumentarmos a nossa vibração e treinar tudo isso, sabe? Treinar ali não é um pedacinho só apartado do resto, né? Cada situação, seja na família, nos relacionamentos pessoais, de amigos, amorosos e no trabalho, no grupo aqui, somos nós, né? Então, essa congruência de atitudes, eu acho que é um treino muito, muito, muito importante para o desenvolvimento. Sim. Até complementando o que a Paula falou, né? Quantas vezes a gente que trabalha com cuidar do outro está falando para o outro que na realidade a gente precisa ouvir. Quantas vezes a gente se pega e fala, nossa, que conselho bom, acho que eu vou usar. Então, e isso que é bonito, né? Indo ao encontro do que você começou falando, né? Sozinho, como a gente pode se expressar? Não. A gente precisa do outro para se expressar, precisa do outro para se conhecer e entender que o outro é tão diferente de nós, né? Seria muita pretensão, nossa, todos serem iguais a nós, e o que a gente aprenderia nisso, né? Sim. Acho que essa parte aqui caracteriza, essa parte do texto, acho que ela consubstancia bem aquilo que todos vocês falaram, que ela diz aqui que constituímos um conjunto de peças, as quais só serão suficientes quando perfeitamente ajustadas. Ou seja, um grande quebra-cabeça de várias peças absolutamente distintas umas das outras, individuais, com suas características próprias, porém carregando cada uma delas a mesma centelha divina. Isso é o que nos une como seres vivos, né? Somos peças, cada uma com um formatinho assim, outra assim, que são diferentes, mas que no final se encaixam para formar um grande todo, né? Então acho que essa é uma simbologia bastante bonita de tudo que ele fala aqui, né? O quebra-cabeça nada mais é do que isso. É difícil de montar, não é fácil, demanda tempo, demanda esforço, demanda atitude, demanda um pouco de perseverança também, disciplina, mas
É só assim que a gente consegue se unir uns aos outros, né? Essas várias peças muito individuais, muito diferentes, mas que, quando encaixadas, formam um todo muito bonito, né? Pode ser uma paisagem, uma pintura, pode ser o que for. Até um bichinho, um personagem da Disney, pode ser também um Mickey, qualquer coisa. O importante é que tudo se une no final. Então, eu acho que é um símbolo bastante interessante o que ele usou aqui. Esse livro, de certa forma, ele é fantástico. Assim, a gente já o lê há muitos anos, né? Cada uma dessas mensagens, desses capítulos, tem uma carga de significados, né, muito grandes, né? Você olha o livro depois como um todo, às vezes você passa a ler durante anos, mas às vezes você fala, meu, agora, depois você encaixou uma coisa com a outra depois de muito tempo, mas é muito bonito. Tem muita coisa para aprender ainda. E cada leitura é uma nova mensagem que se captura, né? Muito bonito. Muito bom. Que horas são agora? 20h41. O que vocês querem fazer agora? Querem fazer uma oração, uma cantoria? Cantaram bastante ontem, mas querem cantar mais um pouco hoje? Eu não tava lá, né? Gente. Tem que dar os outros, né? Tem que dar Eu chance acho pros que a outros. gente pode cantar ponto, assim, também a gente já termina de fazer a energização à distância através dos guias. A gente canta alguns pontos e a gente encerra com um ponto. Perfeito. Todo mundo concordar. Porque, assim, é uma oportunidade também dos caboclos, né? Finalizar a energização das águas e também aí fazer a limpeza à distância das auras. Tô com um ponto de baiano na cabeça desde antes de começar a gira. Pode, não? Pode, mas assim, constando que ainda não estamos em gira, mas é quase isso. Desculpa, acho que eu tava na gira. Eu estou só brincando, que eu achei muito bom. Eu acho que eu tava na gira. Vamos logo, Saravá à distância que tá tudo certo. Firma ponto de baiano, baiano não é brincadeira. Sou filho de 2 baianos, baiano é meu natural. Baiano dá, baiano gira, baiano leva para as ondas do mar. Baiano dá, baiano tira, baiano leva para as ondas do mar. Saravá, baianada. Salve o grande cruzeiro da Bahia, meu pai. Senhora, é bom que você vai com as mãozinhas, vira um pseudo-tabaque, né? Ora. Bom, esse ponto tá desde cedo na minha cabeça, né? Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Fio, se você precisar, só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com o seu rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com seu rosário na mão.
Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Que lindo, Ju, que lindo, 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 lindo. Lindo. Esse eu Adorei choro. as almas. Quando a vovó chega para cantar, eu choro. Tô Quem mais? conhecendo um novo lado da Ju. É, lindo, lindo, Tá lindo. vendo, dona Vera? Olha lá, hein? O lado Pois bom da Ju. é, sei lá. Esse lado era escondidinho e é muito bonito. Bem Lindo. afinada, né? Lindo, foi lindo. É. Quem mais vai Poxa cantar vida. um pontinho? Aí, por último, eu encerro com um ponto de Xangô. Eu Vamos. tenho um de Nanã ainda, mas eu Eu tô na tenho um fila também. da Neide. A Neide Então, agora. vamos. Aproveita. A Neidinha agora, né, Neide? Tá bom. Vou cantar um também de Preto Velho. Um grito de liberdade, a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. Dentro do canavial, o negro se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. José de Aruanda era um grande lutador. Hoje baixa no terreiro, traz a paz e o amor. Sua sabedoria, seus ensinamentos, vem de canto a canto, aliviando o sofrimento. Vem na força da reza, vem na força das ervas, vem tirando todo o mal. A mandinga ele quebra. Vem tirando todo o mal. A mandinga ele quebra. Foi Xangô que lhe trouxe, Zambi lhe coroou. Agradeço dia a dia, viva Deus nosso Senhor. Ai, adorei as almas. Essa é linda. Adorei Eu amo as esse almas. ponto. Saravá. Paulette, sua vez. Vai lá, dona Nanã. Atraca, traca, que aí vem na onda é Nana. Atraca, traca, que quem vem na onda é Nana. Atraca, traca, que quem vem na onda é Nana. Atraca, traca, que quem vem na onda é Nana. Se Nanã é Oxum, ela vem saravá. Ea. Se Nanã é Oxum, é rainha do mar. Ea. Se Nanã é Oxum, ela vem saravá. Ea. Se Nanã é Oxum, é rainha do mar. Ea. Atraca, traca, que quem vem na onda é Nanã. Atraca, traca, que quem vem na onda é Nanã. Saluba, Nanã. Saravá. Saravá, a nossa vovó da Umbanda. Então vamos terminar com Xangô. E aí eu deixo o Lucas fazer o encerramento. Mas vamos pedir aí para nosso pai Xangô trazer toda essa energia, essa força, né? Essa materialidade das pedras, essa energia das cachoeiras para a nossa semana. Vamos pedir para que esse belo orixá nos energize, nos mantenha, nos traga bastante saúde e paz. Xangô, Xangô, Luala na pedreira de Xangô. Xangô, Xangô, Luala na pedreira de Xangô. Eu vi no clarão do ar, eu vi lá na pedra rolar, eu vi na lua cheia, no alto lá na pedreira, chegou mandando conselhos para nos ajudar.
Eu vi na lua cheia, no alto lá na pedreira, Xangô mandando conselhos para nos ajudar. Não deixe o mal entrar na sua vida, não deixe essa semente germinar, não plante essa semente, modifique o seu presente, só assim colherá os bons frutos que a vida trará. Xangô, Xangô, voa lá na pedreira de Xangô. Xangô, Xangô, voa lá na pedreira de Xangô. Caô, meu pai. Caô, cabecilê, saravá, Xangô. Então, essa lição é sobre ação e também sobre não deixar, permitir que sementes, né, entrem aí na nossa consciência, criem raízes e de alguma forma nos prenda, né, a ciclos negativos da vida, aos nossos ciclos do karma, além de trazer uma energia muito positiva, né, sobre Xangô, estando aí em cima das suas pedras nas cachoeiras, sempre nos mandando bons fluidos e boas energias para o nosso dia a dia. Então, saravá, meu pai Xangô. Saravá. Obrigado a todos, foi ótimo. Muito bom revê-los mais uma vez. Que todos tenham uma ótima semana, iluminada, em paz, com bastante energia, coragem, fé e esperança. É isso aí. Beijos. Beijos. Beijo, Hatnam, obrigada. Guru. Tchau. Beijo. Obrigado. Beijo, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, gente. Bom domingo. Boa noite, obrigada por tudo. Acho que eu tenho que sair, né?